Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu estava dando uma meditada ontem na sequência do que nós estávamos falando sobre o livro de Tiago, quando nós falávamos sobre a amizade do mundo, a amizade com Deus, né? Lembra? Eu oriento você que está chegando aqui no canal, dá uma olhada lá, tá certo? Nós vamos dar uma continuidade, porque eu estava meditando aqui, eu acho que cabe muito a gente continuar falando desse assunto, porque as pessoas elas têm conflitos, dúvidas, né? Elas têm receios para poder se posicionar diante de uma fé, para poder mudar a sua situação. Então nós vamos dar continuidade falando aí no livro de Tiago, no capítulo 4 ainda, a partir do versículo 7. Porque aqui ele dá, né? Aqui a palavra ela dá para nós uma orientação de como que a gente vai conseguir vencer esse sistema de mundo, né? Porque quando fala que nós nos tornamos, as pessoas que se tornam amigas do mundo, se tornam inimigas de Deus, está falando do mundo sistemático, né? Do mundo no qual o governo controla as massas, as pessoas e tal. Você já entendeu isso pelos vídeos passados. Agora nós vamos dar uma continuidade. Como fazer? O que eu devo fazer? Qual é a dica? Qual é o conselho? Tá bom? Então antes eu quero mandar um abraço a você que nos acompanha aí do Facebook, você que nos acompanha também aí do Instagram. Que Deus abençoe vocês e vamos juntos aqui. Diz assim, versículo 7, Tiago 4, 7. Está na descrição, você pode acompanhar junto, tá bom? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ponto. Então olha só. Interessante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui nós temos que compreender aqui esse versículo. Como é que eu vou vencer esse sistema de mundo no qual as pessoas elas estão tão engajadas? Lembra que nós falávamos? Primeiro desensibiliza. Tira a sensibilidade das pessoas de conseguir discernir o que está certo e o que está errado. Depois eles normalizam. A coisa fica normal, ninguém mais se choca com a coisa errada. Não há mais choque. Ninguém se choca mais, já está normal. Normaliza. Depois eles criam leis para amparar as coisas erradas. Que é o que a gente vê hoje. É para amparar o erro. Porque aí quando você vai querer falar alguma coisa, é o quarto passo, a quarta frente, que significa impedir a crítica. Que aí tudo que você vai falar está errado. O que você vai falar, você pode ser processado, você pode... É o politicamente correto. A gente falou sobre isso. Mas por que eu estou citando de novo? Porque viver num mundo que nem a gente está vivendo dessa forma, onde há uma mordaça invisível, né? Tentam calar as pessoas de dar as suas opiniões e ainda querem falar de democracia. Mas vamos lá, não quero tornar político esse discurso aqui não. Quero tornar ele muito espiritual, porque o texto aqui está falando de algo espiritual. Ele está trazendo para o contexto espiritual. Então, a pergunta é, como é que eu consigo sobressair num mundo como esse, de formas que nós estamos vivendo? Como é que eu consigo viver assim? Ele diz, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então ele está explicando que, apesar dessa imposição, apesar dessa pressão para você ter que tolerar as coisas erradas, eu estou falando de coisa errada, tá, pessoal? Estou falando de coisas erradas, coisas que realmente vão ferir, vão trazer consequências ruins para todo um sistema de vida, né? De família, de sociedade. Então as coisas erradas, né? Que eles querem normalizar a sexualidade da criança, normalizar as drogas, normalizar o que realmente destrói, corrompe o gênero humano. Tá? Estou falando disso. Então ele está dizendo que apesar disso tudo, dessa pressão toda, nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, estar sujeito, né, a Deus. É a Deus que eu vou me sujeitar. Né? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Aí a gente tem que entender esse texto aqui para que ninguém venha dizer o seguinte, tá vendo? Esse pessoal metido a cristão, que se diz cristão, evangélico, eles não querem se sujeitar às leis. Vê que eles estão o seguinte, vamos nos sujeitar a Deus. Não, nós somos cidadãos, nós vamos cumprir as leis, lógico. Porque aqui está falando de uma questão espiritual. Quando ele fala sujeitar-se, portanto, a Deus, ele não está falando às leis governamentais você resiste. Ele não está falando disso. Ele está falando ao diabo. Então ele tá trazendo para o campo espiritual. Ele está trazendo para o campo espiritual. Porque o cristão, ele segue as leis, ele é disciplinado. Quem não é disciplinado são outros por aí, né? Outros por aí que não está nem aí com lei, não está nem aí com nada. Atropela tudo. Mas não, aqui ó, ordem e decência, nós prezamos pela ordem e decência. Ordem e decência. Deixa eu falar direito, porque se eu falar rápido, tá dando outro tom, né? Ordem e decência, né? Ordem e decência. Nós prezamos pela ordem, pela decência, nós prezamos pelo honesto, pelo justo, nós prezamos pela disciplina, né? Nós prezamos por essas coisas, são princípios, né? Mas resistir ao diabo. Aí você tem um sistema que você traz para o espiritual e entende que o diabo é que estabelece ou quer estabelecer o seu reino aqui e na vida das pessoas, criando o caos e as brigas e essa destruição e essa falta de comunhão e tudo isso que nós temos visto. Ele que promove. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a dica? Sujeitar a Deus. O que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário. Elas se sujeitam a esse sistema, né? Esse sistema de mundo, esse sistema de vida aí, de mundo, de coisas erradas, de coisas que destroem a família, enfim, elas se sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Eu recebi um vídeo aí de um pessoal que me acompanha pelo canal, de um sujeito que ele prega que o diabo não é mau. Não, mal são as pessoas, mas o diabo não é mau. Pelo contrário, ele é mal compreendido. Que as pessoas, elas não compreendem o diabo. Ele faz os estudos dele lá explicando que o diabo, ele é amigo. E que Deus é que está pintando o diabo de diabo e aquela coisa toda. Aí você vê, e tem uma nação de pessoas acompanhando esse sujeito, seguindo esse sujeito. Então o discurso dele faz com que as pessoas resistam a Deus e se sujeitam ao diabo. E quando você se sujeita ao diabo, ao sistema do diabo, você está se sujeitando às ideias, ao comportamento. E aí vão tornar tudo normal. Então tudo aquilo que é contra Deus fica normal. Entende? Então isso aqui é muito profundo, é um estudo muito profundo para você analisar, para você pensar, que vai muito mais além do que apenas seguir cerimoniais da sua instituição, querido. Tem coisa acontecendo aqui fora muito mais pesada, muito mais profunda do que você só ir lá no domingo, ou sei lá que dia que você vai, ou, sabe, fazer uma corrente que nem se ensina para que você possa adquirir coisas. Meu Deus do céu. É impressionante. Então, como é que a gente faz para poder Deus ser glorificado na nossa vida e através dela, nesse mundo, não nos dobrarmos? É só você voltar na história. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra que houve uma lei estabelecida para que aquele que não se dobrasse para a imagem de ouro que foi criada lá pelo Nabucodonosor, que fosse lançado na fornalha de fogo ardente? Aí ou ele se sujeitava à lei de Nabucodonosor, se sujeitava a Deus. Aí você vê lá, é radical, é muito radical o que aconteceu. Mas a coisa não está indo muito diferente no tempo de hoje. Eu não duvido não, porque lá na Nicarágua estão fechando igrejas lá, né, templos lá dos padres, espancando padres, expulsando as pessoas lá. Leis, já normalizou. E quem pensa diferente é demonizado. Vai amparar lá, vai dizer que você está chocado com isso lá para você ver. Vai viver lá naquele país e dizer que você está chocado com a atitude do governo para você ver o que acontece contigo. Você entende? Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão ter que escolher. Ou você se sujeita a Deus ou ao reino estabelecido do mal. Compreende? Então como é que a gente faz? Como é que eu faço? Ele está dizendo no versículo 8. Chegai-vos a Deus.
Chega a Deus, chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Aqui eu já tenho um ensinamento. Nunca que uma pessoa vai se chegar a Deus e Ele vai se esconder dela. Nunca que uma pessoa vai se chegar a Deus, procurar Deus, e Deus ele vai falar para ela assim, não, você fez isso de errado, eu não quero conversa com você. Não, porque você me traiu. Não, porque você zombou de mim. Deus não vai fazer isso. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Se chega a Deus. Como é que eu faço isso? Eu preciso ir em algum lugar? Onde que eu vou? Estou perdido. Você pode se chegar a Deus ao término desse vídeo. Você pode se chegar a Ele ao término desse vídeo. Terminou esse vídeo, quando eu dizer tchau para você, você pode dobrar o seu joelho ou não. Onde você estiver sentado, feche os seus olhos e fala, eu me chego ao Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu vivo nesse mundo, eu estou dentro aqui desse sistema. Tenho que trabalhar, tenho que me relacionar com pessoas. Eu tenho que cumprir leis, porque sou cidadão, sou honesto. E aí, Deus, o que eu faço? Me ajuda. Ele vai te dar sensibilidade. Ele vai fazer você ter o discernimento para você não achar normal determinadas coisas. Ele vai te orientar. Compreende? É impressionante como que Deus é vivo. E Ele não se importa com paredes. Ele não se importa com a situação geográfica, onde que tem que ir. Ele se importa com quem está buscando Ele, com a sinceridade de quem o está buscando. Compreende? Então Ele diz, chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é purificar as mãos? Você sabe que muitas das nossas atitudes, a gente erra, né? Peca. Tem sangue nas mãos, né? Tem culpa. Purifica as mãos da imundícia. Purifica suas mãos de coisas erradas. Para de agir de uma forma errada. Renuncia ao pecado. Lava suas mãos. Purifica as mãos. E vós que sois de ânimo dobre. Uma pessoa de ânimo dobre é uma pessoa que uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Começa as coisas, não termina, é inconstante, é de ânimo dobre. Hoje quer Deus, amanhã abraça o diabo. Hoje sujeita a Deus, amanhã já não quer saber de Deus. Você tem que parar de ser assim. Você tem que parar de ser assim. E está dizendo lá, limpa o coração. Põe para fora. Busca o arrependimento. Peça ao Espírito Santo para que você possa ser uma pessoa que se arrependa. Que Ele venha promover em você um coração arrependido. Frutos de arrependimento. O Espírito Santo é que convence a gente do pecado. E é Ele que trabalha nos frutos do arrependimento, porque nem para isso a gente presta. Muitas vezes a pessoa não se arrepende porque ela entendeu que fez um mal, ela se arrepende por causa de algo que ela perdeu. Estou arrependido de ter feito aquilo, por quê? Porque agora ela me largou. Então não é porque fez errado, é porque a mulher largou, agora perdeu. Né? Entendeu? Me arrependi de ter feito aquilo, por quê? Não é porque ele entendeu que ele roubou, é porque ele foi preso. Que agora ele está privado da liberdade. Perdeu. Então não é pelo que fez de errado, é pelo que perdeu. Né? Me arrependi de ter feito aquilo. Mas por quê? Porque eu fui mandado embora. Foi mandado embora do emprego, que foi, né? Então, fez coisa errada, foi mandado embora. Não é pelo erro que fez, o arrependimento. É pela consequência. Então as pessoas, elas confundem arrependimento com remorso. Então, aqui está o apelo. Aqui está o entendimento. Sujeitai-vos a Deus. Ao diabo você resiste. As pessoas fazem o contrário. Resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Então o apelo é se sujeita a Deus. E o diabo? Você resiste. Resiste. Mas o que eu preciso para resistir? Aqui, se chega a Deus. Ele vai se chegar a você. Purifica as mãos. Sabe, pecadores? Para de pegar na sujeira, na imundícia. Não se envolve mais com coisa errada. Ok? E vós que sois de ânimo dobre, sabe? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora quer Deus, uma hora não quer. Limpa teu coração. Tá cheio de coisa ruim aí. Limpa teu coração. Aí ele diz assim, afligi-vos, lamentai, chorai. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem que pôr para fora. Põe para fora. Se aflija, lamente, chorai. Escuta agora. Põe para fora.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Está falando para a gente ter consciência. Porque às vezes a gente fica rindo de uma coisa que está condenando a gente, que está prejudicando, que está destruindo alguém. Você está rindo à toa, querido. Você está rindo... Por que você está rindo? Então converta-se o teu riso em choro, em pranto. Você não tem que estar rindo. Você devia estar chorando pela condição espiritual que você está vivendo. Você devia estar chorando porque se sua morte chega hoje, você não vai para o lugar de descanso. Você vai para um lugar de eterno do tormento. E aí? Então você devia estar chorando. Aí ele diz, a vossa alegria em tristeza. Você devia estar triste pelas coisas que você fez. Você devia estar triste pela pessoa que você se tornou. E se você disser assim, também não sou essas coisas ruins todas, então você tem que, você está longe, distante do arrependimento. Que o arrependimento faz isso, faz a gente entender a nossa perversidade, faz a gente entender a nossa carnalidade, faz a gente entender a nossa imundícia. A Bíblia diz que as nossas obras não passam de trapos de imundícia. A gente tem que entender isso. Quando a gente compreende isso, é que vem o arrependimento. Aí ele diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tem uma coisa equivocada que eu quero falar aqui, ensinar você, que é o seguinte. Há um dito aí que fala assim, os humilhados serão exaltados. Você nunca vai encontrar isso escrito na Bíblia nessas palavras. Os humilhados serão exaltados. Para de falar isso se você é uma pessoa que fica repetindo isso aí, porque isso não está na Bíblia. Não é os humilhados serão exaltados, é os que se humilham. É os que se humilham que são exaltados. Deus exalta quem se humilha. Né? Porque senão, quantas pessoas que são humilhadas aí o tempo todo e não tem exaltação, coisa nenhuma? Então está dando a sensação de que Deus o quê? Deus é mentira? Não, é os que se humilham. Porque quem se humilha entende a sua pequenez, entende a sua... Como é que eu posso falar isso? É que eu não quero ser chulo aqui nas palavras, mas entende a sua carnalidade, entende a sua perversidade, entende que não é nada, então é por isso que ele se humilha. É por isso que ele se humilha. Né? E é por isso que Deus exalta quem se humilha. Está aqui escrito, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aí não vem com essa história, Deus, os humilhados serão exaltados. Não. Os humilhados serão exaltados. Não é isso que está escrito que os que se humilham. Tá certo? Então eu espero poder ter ajudado você nesse vídeo. A gente está falando aí já desde lá de cima sobre a amizade desse mundo, já entendeu o mundo. Nós falamos aí que uma pessoa que vive deliberadamente no pecado, ela está pisando no sangue, está deturpando tudo. Do ciúme do Espírito Santo, estou recapitulando aqui os últimos vídeos, do ciúme que o Espírito Santo tem da nossa vida, né? Quando ele percebe que o mundo está seduzindo, você já entendeu o mundo. E aqui o Tiago explicando que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e que nós devemos nos achegar a Ele para que Ele se chegue a nós, de maneiras que nós devemos nos purificar de coisa errada, e que temos que limpar o nosso coração e parar de ser inconstante. Começar uma coisa e ir em frente, tá certo? Porque quando a gente se humilha diante de Deus, então Ele vem e nos exalta. Tá bom? Espero ter ajudado você, que Deus lhe abençoe, e nós vamos seguir aí, né? Falando mais sobre os assuntos, as coisas de Deus aqui no canal do Culto Racional, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos em frente. Deus abençoe.